Oi, aqui é o Davi Ribeiro, criador do programa Controle Absoluto da Ejaculação em 4 semanas. Durante essa série de vídeos eu vou te mostrar como ter o controle absoluto da sua ejaculação de forma 100% natural e definitiva. É muito bom ver que você é um homem de ação e nesse segundo vídeo eu vou te mostrar como funciona o método que eu criei e que te ajudará a controlar a sua ejaculação da forma correta, assim como eu mesmo consegui e milhares de outros homens de ação também. Esse é o segundo de 4 vídeos dessa série especial. Aqui eu vou te contar o meu segredo pessoal que fez eu deixar de ser o cara que tinha problemas para controlar a ejaculação e passar a ser professor de um sistema vencedor. Hoje eu ensino homens comuns a alcançarem o mesmo resultado que eu alcancei de forma simples, fácil e garantida. Antes de falar o que funciona para o controle da ejaculação, é fundamental que você já tenha visto o primeiro vídeo dessa série. No vídeo 1 eu falei os 7 erros fatais que 99% dos homens cometem ao tentar controlar a ejaculação. Se você ainda não viu, é de suma importância que você volte e veja o vídeo anterior. Bom, se você viu o vídeo 1, agora no vídeo 2 eu vou oferecer as respostas para forma cientificamente embasada para acabar com a ejaculação precoce. Antes de qualquer coisa, eu quero dar um recado aos homens de ação que estão aqui. Durante esse vídeo eu vou revelar informações valiosas que vão fazer você compreender completamente como controlar a ejaculação. Só para adiantar, essa informação tem a ver com um sistema que eu costumo chamar de TCA. E eu posso afirmar que esse sistema é o único capaz de resolver de forma natural e definitiva o problema da ejaculação precoce, ou a EP. Não existe um método semelhante nem no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Por isso, acompanhe com bastante atenção. A partir de agora eu vou revelar para você a ciência por trás do controle da ejaculação. Para começar, vamos definir o que é exatamente ejaculação precoce. Você sabe? Tem gente que pode tentar explicar falando que a ejaculação precoce está relacionada com o tempo. Vão dizer que só é precoce quem dura menos de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, menos de 10 minutos, enfim, sempre se prendendo ao tempo que o homem dura. É claro que a ejaculação precoce tem uma relação sim com o fato do sexo acabar rápido. Mas o que é rápido? Pode ser que para um homem 10 minutos seja o suficiente, mas para outro seja extremamente rápido. A Sociedade Brasileira de Urologia define a ejaculação precoce como início persistente ou recorrente de orgasmo e ejaculação com estimulação mínima durante ou logo após a penetração e antes que o indivíduo o deseje. Então a EP, além de estar relacionada com o tempo que o homem dura antes, durante e após a penetração, tem a ver também com a satisfação do homem com o seu próprio tempo. Resumindo, ser precoce é ejacular antes do tempo desejado. Se você não está satisfeito com o tempo de controle da sua ejaculação, sim, você tem problemas e esse vídeo foi feito para você. Mas então qual a causa da sua ejaculação precoce? Você já pensou nisso? É bem comum ouvir o velho clichê. A principal causa da ejaculação precoce é a ansiedade. Na verdade, não é bem assim. Ansiedade todo mundo tem quando vai fazer algo novo, tomar uma decisão importante ou executar uma tarefa que ainda não assimilou muito bem. Quando você não tem clareza e não sabe algo, é normal você ficar ansioso. Isso não é uma resposta para nada. Você poderia justificar praticamente qualquer problema colocando a culpa na ansiedade. Se algum profissional te disse que o seu problema é ansiedade, cuidado, ou melhor, corra para o mais longe que você conseguir. Eu vou te dar alguns exemplos. Quando você beijou pela primeira vez, provavelmente você ficou ansioso, simplesmente porque você ainda não dominava, você não sabia como beijar, então bate uma insegurança. Mas depois de alguns beijos, fica normal, fica natural. Você dominou isso tão bem que você simplesmente beija, não fica mais preocupado com isso, você faz sem pensar. Ansiedade é normal em todo ser humano. Nós sentimos ansiedades com tudo que não dominamos muito bem. Por isso, a ansiedade é uma consequência e não a causa do seu problema. A causa é você não saber como você vai conseguir fazer algo. Se você não sabe como controlar a ejaculação, é aí que você vai ficar ansioso, nervoso, inseguro. Você também fica com medo, começa a se preocupar, começa a se lembrar das vezes que você foi mega rápido, começa a imaginar como vão ser as próximas relações. E é esse cenário de preocupações que forma a chamada ansiedade ruim. Mas ela é uma mera consequência. A causa é que você nunca aprendeu a se controlar. É só isso. Não foi a ansiedade que causou a ejaculação precoce no início. Foi a falta de controle que te deixou ansioso. Mas com a prática do que você está prestes a ver, você vai ficar tão bom em se controlar que você vai fazer isso sem nem ter que pensar. Então, como se controlar? O que exatamente significa ter o controle da sua ejaculação? Provavelmente ninguém nunca te explicou isso antes. Pelo menos não da forma simples e prática como eu vou fazer agora. Você vai entender finalmente o que é controlar a própria ejaculação. Para começar, ter o controle da ejaculação não é um dom ou um talento que você nasce com ele. Cada homem tem o seu nível de controle e já consegue se segurar por algum tempo. E eu vou falar sobre esses níveis no próximo vídeo.
mas nenhum homem nasce sabendo controlar totalmente o momento em que vai ejacular. É por isso que controlar a ejaculação deve ser considerado uma habilidade que você aprende, uma tarefa, como qualquer outra, que exige treino e é adquirida com a prática. O processo de controlar a ejaculação é bem parecido com dirigir um carro. Para dirigir, você precisa adquirir uma série de outras pequenas habilidades, como olhar no retrovisor, girar o volante, passar marcha, dar seta, tudo ao mesmo tempo. Estar dirigindo é realizar uma série de pequenas tarefas enquanto o carro simplesmente se movimenta. Estar controlando a ejaculação é a mesma coisa. Você executa uma série de outras tarefas como se você estivesse controlando um carro. Essas tarefas são as técnicas de controle que eu vou te mostrar mais pra frente. Enquanto você faz tudo isso, o sexo simplesmente acontece. Dirigir no início pode parecer complicado porque você tem que fazer várias coisas, mas depois você simplesmente sabe dirigir. E nem precisa pensar muito para fazer isso. É automático. Controlar a ejaculação também é assim. Você simplesmente se controla. Mas assim como dirigir, controlar a ejaculação exige certos cuidados. Para dirigir com segurança, sem perder o controle, você precisa se manter dentro do limite de velocidade. Se você exagerar, você perde o controle e pode causar um acidente. Controlar a ejaculação exige os mesmos cuidados. Para ter o controle, você precisa respeitar certos limites. Se você ultrapassar, você simplesmente não vai mais conseguir se controlar. E o acidente será gozar muito rápido antes do momento que você gostaria. Controlar a ejaculação nada mais é do que se manter estável, dentro do limite de velocidade. Quando se tem controle, você sabe exatamente qual o limite que não pode ser ultrapassado. E você sabe se manter a uma distância segura do ponto que a sua ejaculação se torna inevitável. Se você fizer isso, é possível manter essa viagem agradável por vários minutos, por várias horas. Você simplesmente escolhe o momento que você quer, que você deseja terminar. Vou te mostrar agora, fisiologicamente, o que significa se manter estável sem ultrapassar o limite de velocidade. Na resposta sexual humana, existem escalas de excitação. A excitação mínima é quando você não tem nenhuma vontade de fazer sexo, não tem nem ereção. E a excitação máxima tende a ser quando você atinge o orgasmo, quando você atinge a ejaculação. Como você pode acompanhar nesse gráfico? Em uma escala de excitação que vai de 0 a 100%, em que 100% é quando acontece o orgasmo, que geralmente coincide com a ejaculação, nós vemos aqui que quando o homem ejacula rápido, é porque ele passou do limite em um curto período de tempo. Ele se excitou muito rápido, passando do limite de segurança para se manter no controle e rapidamente alcançou a ejaculação. Essa é a típica curva de um homem que não sabe se controlar. Agora, quem sabe se controlar, quem treinou e aprendeu a habilidade do controle, tem um gráfico bem diferente. Como você pode acompanhar, ele aumenta os níveis de excitação de forma bem lenta e de forma bem constante. Enquanto a mulher daquele outro não conseguiu sequer um orgasmo, essa aqui conseguiu orgasmos múltiplos. O segredo para controlar a ejaculação é aprender a se excitar de forma lenta. É aprender a desacelerar o corpo usando um conjunto de técnicas que vão permitir que você se controle naturalmente pelo tempo que você quiser. De uma forma simples, controlar a ejaculação é manter a excitação estável, é se manter no platô, como você pode conferir aqui no gráfico. Esse platô também pode ser chamado de zona do controle. E como se manter na zona do controle? Você precisa aplicar um conjunto de técnicas e ter consciência do próprio nível de excitação e conseguir manter a sua ereção paralela ao chão. Essa é uma ereção forte, mas que permite o controle da excitação. Isso te ajuda a se manter estável, te ajuda a permanecer dentro da zona do controle. Porque existe um outro tipo de ereção, a chamada ereção rígida. Essa ereção é aquela que o pênis fica empinado para cima, tão empinado que ele se aproxima do umbigo. Esse tipo de ereção é mais arriscada para o seu controle. Se você não sabe manter o seu nível de excitação equilibrado e não sabe aplicar o conjunto de técnicas que eu vou explicar mais para frente, você chega muito rápido nessa ereção e ela faz você acelerar a sua excitação com pouco tempo. E adivinha? Você vai ejacular rápido. Existe um limite de velocidade, um limite de controle que você precisa identificar e se manter a uma distância segura. Esse limite se chama ponto de não retorno. O ponto de não retorno é o limite de controle da sua excitação, da sua ejaculação. Se você mantém a sua excitação a níveis anteriores a esse ponto, você tem o controle. Se você ultrapassar, você já sente aquela sensação dentro de você que é impossível segurar e você acaba gozando. Para aprender a se manter a níveis seguros do ponto de não retorno, além de maneirar no nível da ereção, é necessário, entre outras coisas, controlar a respiração, a velocidade e a intensidade dos movimentos. Isso porque quando nós estamos prestes a ejacular, a nossa respiração fica mais ofegante e o corpo entende que está na hora de acionar o mecanismo da ejaculação. Ao mesmo tempo, nós tendemos a penetrar com mais intensidade, com mais velocidade
E justamente porque o nível de excitação é muito alto e a sensação é muito prazerosa. É muito tentador gozar rápido, porque aumentar rapidamente os níveis de excitação dá muito prazer. É por isso que é mais fácil ser precoce do que ter o controle. Mas é possível aprender a acelerar lentamente a sua excitação, sentir prazer e ainda se manter a níveis seguros do ponto sem retorno. Bom, tudo isso junto é uma habilidade. Isso que é controlar a ejaculação. E eu vou te ensinar. Então, repetindo, controlar a ejaculação é aumentar a excitação lentamente, é se manter dentro da zona de controle. Isso vai te ajudar a ter um prazer estável e, ao mesmo tempo, vai te manter a níveis seguros do ponto sem retorno, sem ultrapassar o limite quando a ejaculação se torna inevitável. Controlar a ejaculação é se manter a uma distância segura do limite máximo. Assim você consegue prolongar a sua viagem sem acidentes. Ou seja, você consegue prolongar o sexo sem ejacular rápido. Com bastante treino, você consegue se aproximar cada vez mais do limite de velocidade sem perder o controle. A cada relação, você consegue ficar cada vez mais próximo do ponto sem retorno, sem ejacular. E aí, quando você aprende todas as pequenas tarefas para se controlar, você escolhe se você quer ficar mais tempo se mantendo nessa zona do controle, em qual nível de excitação você achar mais satisfatório, ou se você quer acelerar e acabar gozando. Bom, acelerar você já sabe. O que eu vou te ensinar é desacelerar, é manter a sua excitação estável e dentro da zona de controle, pelo tempo que você quiser. É assim que você alcança o que eu chamo de controle absoluto da ejaculação. Isso quer dizer, você escolhe a hora que você quer gozar, você é dono do seu controle. O meu papel é te ensinar a alcançar o controle absoluto da ejaculação. Dentro do programa K4S você aprenderá a se manter aí, na zona do controle. A pergunta é, o que eu tenho que fazer para me manter dentro da zona do controle? Primeiro, era importante você aprender o que é controlar a sua ejaculação. Agora que você já sabe, eu posso ir adiante. Eu pesquisei muito, vários métodos para me manter na zona do controle, eu estudei os materiais dos maiores cientistas do mundo da sexualidade. Porque eu sabia que eu tinha que ir muito além do óbvio, ir além das simples técnicas de internet que você já encontra por aí. Por exemplo, com os pioneiros do estudo da sexualidade humana, o Dr. William Masters e a Dra. Virginia Johnson, ficou claro para mim o quanto que o sexo é uma questão que, além de física, é também emocional e psicológica. Existe uma forte conexão emocional entre o casal e também crenças limitantes, preocupações e medos envolvidos. Eles fizeram vários estudos importantes e escreveram um livro que eu praticamente decorei, de tão real e consistente que ele era para quem tem ejaculação precoce e até outras disfunções sexuais. Esse livro aqui, o Human Sexual Inadequacy. Foi a partir desses estudos que eu elaborei as técnicas psicoemocionais para o controle da ejaculação. Sem aprender essas técnicas, é quase impossível se manter na zona do controle. Mas eu sabia que só isso não era suficiente. Lendo material de outros cientistas da sexualidade, eu cheguei a outro pilar importante para você se manter na zona do controle, para você aprender a se controlar. Talvez você já tenha ouvido falar dos exercícios para o músculo PC. Para ver se eles realmente funcionavam, eu fui e eu busquei direto da fonte. Eu pesquisei quem criou esse exercício. O nome dele é Dr. Arnold Kegel. Estudando o impacto desses exercícios criados por Kegel, eu encontrei um estudo feito pelo cientista PhD Antônio L. Pastore. Através dos exercícios do Dr. Arnold Kegel, ele pegou 40 homens com ejaculação precoce e colocou eles para treinar as técnicas do fortalecimento pélvico. Nesse estudo em específico, que você pode acompanhar aí na sua tela, só realizando o fortalecimento dos músculos pélvicos do homem, em poucas semanas eles melhoraram cerca de 282% o IELT, que quer dizer Intravaginal Ejaculation Latence Time, que é o tempo que você demora para ejacular durante a penetração. Foi a partir desses estudos que eu adaptei técnicas do treinamento físico para o controle. Esse é o nosso segundo pilar para se manter na zona do controle. Apesar de trazer certos resultados, como comprovam os estudos do Dr. Arnold Kegel, do Dr. Antônio L. Pastore e de diversos outros que existem no meio acadêmico, eu sabia que apenas treinar o músculo PC não me daria o controle absoluto. Do que adianta saber controlar as emoções, ter o músculo pélvico resistente, se você não sabe o que fazer na hora H, na hora do sexo? Então eu descobri, por fim, o que estava faltando. Faltava ainda um último pilar para conseguir me manter na zona do controle. Eu precisava de técnicas específicas de controle. Por exemplo, duas técnicas famosas que eu testei foram a técnica Start-Stop e a técnica Squeeze, publicadas pela primeira vez no The Journal of Sexual Medicine, em 1956 pelo Dr. James H. Simmons. Depois, lendo mais publicações e estudos do Dr. Simmons e testando também as minhas próprias descobertas de técnicas sexuais que realmente funcionavam na hora H, eu construí o terceiro pilar para o controle.
o treinamento das técnicas específicas de controle. Até aquele momento eu tinha compilado dezenas de técnicas psicoemocionais, técnicas de fortalecimento físico da musculatura pélvica e técnicas específicas de controle para você usar na hora H. Então eu pensei, se eu aplicar tudo isso em conjunto de acordo com o meu nível de controle, qual será o resultado? Ou seja, fazer um pouco de cada pilar ao mesmo tempo de acordo com as minhas necessidades. Essa foi a ideia que me salvou, porque a partir desse momento o meu resultado foi explosivo. Eu saí de um cara que mal conseguia me segurar por 5 minutos para um cara que só ejaculava a hora que eu queria. E então eu percebi que isso que eu havia compilado com base nos maiores cientistas do mundo da sexualidade, junto com a minha experiência pessoal, podia se transformar em um sistema lógico e organizado. Um sistema único que pode ajudar qualquer homem a alcançar o controle absoluto da ejaculação. Pode ajudar qualquer homem a se manter na zona de controle. Ajudar qualquer homem a durar o tempo que quiser. Ao longo de anos, através desses 3 pilares me apoiando nos maiores cientistas do mundo da sexualidade, eu reuni os 3 métodos naturais mais reconhecidos e apliquei todas as técnicas em conjunto de forma integrada. Durante anos, eu aperfeiçoei, simplifiquei cada uma dessas técnicas. Foi assim que nasceu o sistema TCA, o Triângulo do Controle Absoluto. A partir desse novo passo a passo, eu finalmente consegui controlar a minha ejaculação sem nem ter que pensar nisso. Antes do sistema TCA, a cada 10 relações, se eu conseguisse me controlar em 3, era muito. A partir desse novo conjunto de técnicas integradas que eu vou te apresentar a seguir, eu passei a aumentar cada vez mais o meu controle. Até chegar ao ponto em que a cada 10 relações eu me controlava em pelo menos 9. Eu finalmente consegui eliminar o fantasma da ejaculação precoce da minha vida. Eu aprendi a habilidade de controlar a minha ejaculação. Esse sistema é o mecanismo de funcionamento de todo o meu treinamento, o controle da ejaculação, o programa CAI4S. TCA significa Triângulo do Controle Absoluto. Isso porque ele funciona seguindo 3 pilares fundamentais para obter o controle voluntário da sua ejaculação, que nada mais é do que aprender a habilidade de se manter dentro da zona de controle. E esses pilares são embasados nos métodos dos maiores cientistas da área da sexualidade masculina, como você viu. A integração dessas 3 bases do controle é um dos maiores segredos do meu método, porque tudo deve funcionar junto. O que eu quero te mostrar aqui é que nós temos que pegar o melhor dessas 3 bases. Só assim você tem um sistema efetivo para o controle absoluto da sua ejaculação. Só assim você consegue se manter sem dificuldades dentro da zona de controle. Todo o resto é bobagem. Por isso, não se culpe. A culpa por você ter tentado inúmeros métodos, treinamentos, remédios ou qualquer outra coisa e não ter funcionado, isso não é culpa sua. Isso é culpa do sistema limitado que você tentou até então. A culpa não é sua de tentar coisas erradas como nós vimos no vídeo 1, mas sim de abordagens e consultas ineficientes que muitas vezes não são voltadas para te atender, e sim para te vender. O que falta é integração entre as bases científicas já existentes. Foi isso que eu fiz na prática. Eu criei um programa em vídeos que ensina todo o passo a passo prático que você tem que fazer. Esse é o primeiro motivo pelo qual o sistema TCA ele é único. Não existe nenhum outro curso no Brasil ou no mundo que integre essas 3 soluções. Um profissional convencional ou ele trabalha uma área ou ele trabalha a outra. Cada uma delas vai ajudar? É claro, mas o ideal é unir tudo simultaneamente. E o meu trabalho foi de estudar todas essas áreas e aplicar na prática. Por exemplo, o psicólogo ele não irá te ensinar técnicas específicas para o controle ejaculatório, muito menos o fortalecimento da musculatura. Não é a área dele. Além disso, ele não passou pessoalmente por isso. Não desmerecendo, mas a teoria, sim, a prática, ela é incompleta. É necessário unir tudo, é necessário saber como acontece a ejaculação precoce. É importante sentir na pele os comportamentos que a gente passa a ter depois de ter a ejaculação precoce. Esse curso ele é diferente de qualquer solução que você já tenha visto na sua vida, porque além de ter todo o embasamento científico, também é feito por um homem que já passou por isso e sabe exatamente o que você está passando. Isso que eu estou te ensinando surgiu de uma necessidade prática, da necessidade da vida real, que eu precisava aprender para dar prazer para minha mulher. Eu peguei tudo o que funcionava, o que era só teoria, mas na prática não dava resultado, eu simplesmente descartei. Existem médicos com ejaculação precoce que não aplicam nem os próprios métodos, porque sabem que não são suficientes ou porque eles mesmos não querem se ver dependentes de medicamentos. Inclusive, existem até experts, mulheres, que querem te ensinar a ter o controle. Como alguém que nunca precisou se segurar
vai te ensinar algo. Ela pode até te ensinar a teoria, mas a prática é impossível. Mas eu conheço a prática por trás de toda essa teoria e eu posso te ajudar. Eu comecei a ensinar o meu método virtualmente em 2010 a outros homens que sofriam de ejaculação precoce no então chamado Desafio de 4 Semanas, e já naquela época ele transformou milhares de vidas. Esse foi o protótipo do que veio se tornar o programa K4S 2.0, a versão mais atual e otimizada do controle absoluto da ejaculação em 4 semanas. O programa K4S 2.0 é o fruto do meu trabalho árduo por anos e da minha dedicação contínua em oferecer um treinamento seguro, eficaz, discreto, com base científica e que funciona na prática, na vida real, lá no sexo com a sua mulher. Porque no fim do dia, é isso que importa. Teoria é só teoria. Nós queremos é resultado real, a mulher feliz e realizada do nosso lado. E é isso que eu foco em entregar para os meus alunos. Este é o programa K4S, um curso que já ajudou mais de 30 mil homens a vencer a ejaculação precoce e que agora chegou até você. O sistema TCA que rege todo o curso ele é único, primeiro por causa de toda essa integração dos 3 métodos que eu expliquei e depois porque é ensinado por quem já passou pelo problema da ejaculação precoce e agora tem o controle absoluto. Mas ainda tem mais. Existe mais um outro motivo fortíssimo que faz com que o sistema TCA do programa K4S seja a única solução natural e definitiva, além de surtir efeito em tempo recorde. O programa possui um esquema personalizado que eu chamei de Rota do Controle Absoluto. Isso porque não basta ter o sistema certo, ele também precisa ser aplicado na ordem certa e de acordo com o seu nível atual de controle. Existem níveis de controle. Todo mundo tem o seu nível. Você tem, por mais que você ainda não saiba. E com base no seu nível, você vai seguir uma rota específica para ir passando de nível até chegar ao controle absoluto. Essa é uma outra diferença dentro do sistema TCA, que eu nunca vi ser abordada em nenhum outro lugar. De acordo com o seu nível, você irá seguir um passo a passo. Então você descobre o seu nível e a partir daí você irá seguir o melhor caminho para o seu controle. Legal, né? Bom, vamos ver tudo isso em detalhes no vídeo 3. Lá veremos, além dos níveis de controle, qual será a sua rota saindo do zero até chegar ao controle absoluto. E ainda, no vídeo 3, eu vou te falar como você pode virar um dos meus alunos e ter acesso ao passo a passo prático do sistema TCA e ser um homem que consegue ter o controle absoluto da ejaculação. E aí, o que você achou desse segundo vídeo? Não esqueça de deixar aqui abaixo o seu comentário. Eu responderei um a um. Abraços e até breve!